Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. Agora também no canal 12 da NET. E vamos conferir agora como está o tempo aqui em Brasília. O sol voltou a brilhar. Vamos ver então o que o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, traz para hoje. Tempo bom, mas nublado e parcialmente nublado. Previsão de chuvas ocasionais somente no final do dia ou início da noite. A temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima fica em torno de 27 graus. A umidade do ar vai variar de 50% a 90%. Voit, o que você leu nos jornais hoje? O que circula hoje? Bom, hoje nós temos que... A Camila foi dispensada, né? Está adoentadinha, né? Mas ela volta. Bom, um dos destaques é a decisão do Ministério Público do Paraná, afirmando que Lula é mesmo o dono, o possuidor do sítio de Atibaia. E por isso pedem mais uma condenação ao ex-presidente. Investigado ontem em mais uma ação da Polícia Federal, o ex-senador Aécio Neves teve envolvimento e negou com relação às delações que foram feitas, e ele chamou os delatores de criminosos. E o Conab prevê que o Brasil pode ter mais um recorde na safra de grãos. As comissões da Câmara aprovam o texto sobre a reforma tributária. O relator deputado Luiz Carlos Rauli fez mais algumas alterações. Ele vai estar aqui conosco no Direto explicando como ficou o projeto. E o Dória chama o Meirelles para o secretariado que está sendo denominado de All-Star. Deve estar de olho já em 2022. Com certeza. Presidente eleito Jair Bolsonaro continua reuniões com partidos. Hoje vai se reunir com o seu, o PSL. Ontem o Major Olímpio anunciou a paz entre Joyce Hasselmann e Eduardo Bolsonaro. O presidente eleito também começa a escalar o segundo escalão do seu governo. E agora vamos ver como se comportou o mercado financeiro. O dólar operou em alta de 0,05%, cotado a 3,921. E a Bovespa também operou em alta de 0,95%. Bom, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos falar sobre reforma tributária. Ontem, como já disse o Campbell, as comissões da Câmara aprovaram o relatório do deputado Luiz Carlos Rauli. E é o relator que vai estar aqui explicando como ficou o projeto. Nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios,
que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos retomando o nosso Direto de Brasília e hoje recebendo aqui, conforme já dissemos nas manchetes, né, o relator do projeto de reforma tributária que há muito tempo vem sendo discutido no Congresso Nacional, na sociedade brasileira e agora ontem finalmente foi aprovado em algumas comissões da Câmara. E o relator desse projeto é o deputado Luiz Carlos Rauli, que está novamente aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, sua gentileza. Eu que agradeço, é um prazer e uma honra muito grande estar aqui para conversar sobre esse tema de grande importância para o futuro do Brasil. Pois é, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Direto. Mais uma batalha vencida, então, na comissão, né? Essa é muito importante porque o projeto de reforma tributária, até antes da votação de ontem, era apenas um projeto. Agora, ele é um projeto público, ele é da Câmara como um todo, porque é uma peça que ninguém pode mandar arquivar mais. Então, ela tem que ir para frente, a aprovação no plenário, 2 vezes na Câmara e no Senado, e tem uma base totalmente estruturada de como deve ser o futuro sistema tributário brasileiro. Então, nós estruturamos, negociamos a exaustão. Claro, não deu para negociar 100%, tem lá uns ruídos que são perfeitamente possíveis de serem superados. O IVA, que é um imposto de valor agregado, ou acrescentado ou adicionado, que é a mesma coisa, ele é cobrado em etapas, né? Desde a matéria-prima até o consumidor final. Sim. Cada estabelecimento que passa, né, de produção primária, secundária, atacadista, até chegar no varejo, cada etapa paga a sua etapa e se credita financeiramente para a etapa seguinte. Quando chegar no final, a alíquota daquele bem, daquele serviço, se completa o imposto. Então, cada um paga um pouquinho. Só que desta vez, com o projeto nosso, a cobrança será eletrônica, online. A empresa, o empresário, não vai reter o dinheiro do imposto mais. O dinheiro já fica direto no caixa do Tesouro Municipal, Estadual e Federal, totalmente eletrônico, e o crédito será financeiro para a etapa seguinte. Com isso, o nosso sistema desburocratiza, acaba com praticamente, grande parte da escrituração, que hoje é feita nota a nota, fiscal de entrada, de saída, a conciliação das contas bancárias, para no mês seguinte pagar o boleto, né, que é o DARF. Isso acaba, elimina. A população vai perceber diretamente no bolso que diminuiu o custo dos produtos. Né? Só com a comida e o remédio, uma família um salário de R$1.000 ganha R$150 por mês. Você põe 13 salários, dá R$2.000 e poucos por ano. Dá uma prestação de carro. E retroalimenta milhões de pessoas comprando mais, né? E cria um círculo virtuoso na economia. Mais importante, né, é isso. Depois a empresa vai ter competitividade. Não é como hoje, uma paga certinho os impostos, daqui a pouco uma tem incentivo fiscal, começa a ter preço melhor que esse, quebra esse, um sonega, outro faz planejamento fiscal, acaba. O presidente eleito Jair Bolsonaro já tem conhecimento de toda essa mudança? Sim, eu venho pautando, né, claro. Como ele está no Congresso há 28 anos, eu também, sim, ele, meio que de longe, ele acompanhou, ele sabe, tanto que na campanha ele falou da minha proposta para em rede nacional. Não, o Rauli tem uma boa proposta, e eu até pedi para o Rauli quebrar meu galho, se eu for o presidente da República, ou quem seja, precisa aprovar a reforma do Rauli. Ele falou isso. Isso está gravado. Agora... E o Temer também havia se comprometido. Mas, infelizmente, ele patinou. Preferiu fazer intervenção em Rondônia
Roraima, né, do que fazer a aprovação da reforma tributária. Pois é, agora não tudo é pode opção, votar, né, meu caro telespectador, né? Qual o problema do Brasil hoje? Não é a violência que vem do desemprego, que vem falta de dinheiro. Falta de dinheiro para todas as áreas, segurança, próprio dinheiro da família. Está oferecendo ao país um projeto que hoje, posso dizer, 3 vezes maior que os benefícios concedidos pelo Plano Real. Com isso daí, o Brasil melhora o sistema em relação aos outros países? O Brasil hoje, na relação tributária, segundo o Banco Mundial, tem um relatório anual que mede a competitividade das empresas, a facilidade que as empresas têm. Em 190 países pesquisados, um relatório chamado Doing Business, o Brasil está em 100º ou 84º pior do mundo, entre os 10 piores sistemas do mundo. Esse modelo nosso vai colocar o Brasil entre os 10 melhores sistemas tributários do mundo. Só isso que estão oferecendo. Não é pouca coisa, né, presidente Bolsonaro, presidente Michel Temer, presidente Rodrigo Maia e Eunício, presidente do Senado. É isso. Está à disposição de vocês, né? Líderes que comandam o país. Esse modesto deputado do Paraná, de Londrina e Cambé, oferece esse relatório negociado exaustivamente, que até me prejudicou na minha eleição, e tanto que eu andei o Brasil nesses últimos 2 anos. Mas Deus, acima de tudo, ele sabe o que devemos fazer. E o Paulo Guedes, como é que vê essa... Ele concorda, mas como ele está muito atarefado, agora ele é um super-ministro, então imagine o grau de problemas, dificuldade que ele tem. Como eu trabalho só focado nisso, eu digo ao Paulo Guedes, está pronto, Paulo Guedes, Marco Sintra, agora, equipe toda do Bolsonaro e a atual equipe do governo também. Agora eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, o senhor falou dizendo que falta alguma coisinha, falta um ruído. Não. Eu estou dizendo que, em tese, todo mundo idealiza uma proposta. Sim. Você fala, ela é 100% perfeita? Não é 100% perfeita, né? Aonde existe a resistência? Não tem. Hoje, se você falar que é contra o projeto, você é contra o futuro do país. Mesmo que tenha algumas imperfeições, quer dizer, perfeito só Deus, pode pôr em vigor que ela vai atender tudo aquilo que eu preguei aqui. Mas o senhor fez algumas alterações para poder... Não, alterações de redação, para ficar mais claro, o município que queria ter o direito de fazer proposta também. Os impostos do IVA, nada não disso mexeu mudou. em nada, na estrutura tributária zero, o que a arquitetura. Só mexemos na parte administrativa mesmo. Agora, como é que o senhor compatibiliza o interesse do grande empresário com o micro e pequeno empresário numa proposta como essa? Qual é a harmonia disso? O microempresário está protegido na Constituição, que é o artigo que tem lá, que fomos nós que colocamos do PSDB em 2003, na emenda constitucional 42, que é o tratamento diferenciado. E eu acrescentei, além da microempresa, o saneamento, né, o transporte coletivo urbano, e máquinas, equipamentos. Imagine máquina e equipamento de um hospital pagar impostos. Vai ser zero. Agora, comida também. Então né? está compatibilizado o grande e o pequeno, protegido o pequeno, né, as cooperativas, e o grande vai ter um tratamento isonômico entre eles. Uma empresa no Brasil que esteja instalada aqui em Brasília há 30 anos pode ser prejudicado por uma empresa nova do mesmo ramo que chega aqui e ganha benefício fiscal e creditício. Então isso acaba. Não poderá ser mais concedido incentivos com base no imposto. Pode o município, o Estado da União, dar incentivo orçamentário. Aí eu quero ver como dói no bolso. Né? Acaba a guerra fiscal? Zero a guerra fiscal. Agora, deputado, passou na comissão e agora? Plenário, então, por isso que eu disse. Até aqui, o deputado Raul, o Wildo Rocha, presidente da comissão, os 35 membros titulares e 35 suplentes da comissão, nós chegamos, aprovamos. Fui ao plenário em seguida, falei, presidente Rodrigo Maia, está em suas mãos até 31 de janeiro. Se Vossa Excelência se reeleger, ótimo. Senão, outro presidente da Câmara terá que fazer a aprovação, a votação em plenário. Ah, mas tem tempo? Falei, olha, eu sou muito religioso, falo, Santo Agostinho,
que na mocidade teve um coração translocado, disse: tempo é questão de preferência. Eu gastaria o tempo do Congresso Nacional para aprovar a reforma tributária. Ajudaria demais as finanças do município, do Estado, da União, das empresas, dos trabalhadores. Você que está assistindo, né? Toda a equipe técnica aqui, todo mundo vai ganhar com uma mudança tributária dessa magnitude. E levará 6 anos para implantar. Pois é, isso exatamente que eu gostaria de saber, qual a previsão do início e depois o segmento da reforma tributária e aonde ela poderá ficar concluída. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, o deputado vai tomar uma aguinha, você toma um cafezinho em casa e nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Retornando com o nosso Direto de Brasília, fica a pergunta para o deputado Luiz Carlos Rauli, o relator do projeto de reforma tributária. Começa por aonde, na sua visão, que seria essencial, o começo, o meio e a conclusão da reforma tributária? Bom, agora que a comissão aprovou por unanimidade, é um projeto nacional à disposição do Congresso Nacional atual e do futuro presidente da República. Como estamos sob intervenção até 31 de dezembro, então me parece que agora o futuro presidente da República, Jair Bolsonaro, terá o mês de janeiro, ele presidente empossado, com o Congresso velho. Então ele tem 31 dias que poderá destacar uma semana para votar a reforma tributária na Câmara. Ou seja, ele pode fazer uma convocação ao pode, presidente da combinado Câmara. com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Onísio, ele pode convocar e votar. Segundo, digamos que vote em janeiro tudo. Sim. A emenda constitucional, ela já começa em fevereiro a uma modelagem de cobrança. Vai ficar 1 ano experimentando o modelo de cobrança eletrônica. E em seguida começaremos a fazer as leis complementares, né? A lei do IVA, nova lei do Supersimples, a lei do imposto de bem e serviço, a lei para fazer a fusão do imposto de renda com a contribuição sobre o lucro líquido,
são mais ou menos 7, 8 legislações que terão que ser feitas em 2019. Passado até o final do ano que vem, 2020, começa a entrar em vigor durante 5 anos o modelo novo. A razão de 20% ao ano, digamos que a alíquota seja 20%. Então, no primeiro ano entra 4%, no segundo 8%, 12%, 16% e 20%. Em 5 anos faz a transição sem ruptura e os estados e municípios e a União ficarão 5 anos com a mesma receita em percentuais relativamente aos últimos 3 anos. Então eles vão ter uma média, vai estar garantido que ninguém vai perder. Está bem suave, 15 mais 1 ano, 16 anos. Se tivéssemos feito isso lá atrás, estava tudo consumado. Então, só o fato de aprovar essa emenda constitucional daria ao Brasil uma colocação mundial para todos os investidores do Brasil e do mundo. Assim, viriam os recursos numa velocidade nunca vista. Todos os países voltariam a investir bastante no Brasil, porque teríamos segurança jurídica no campo tributário, porque seria eliminado grande parte da sonegação, do contencioso de 2 trilhões, dos 500 bilhões de sonegação, dos 500 bilhões de renúncia fiscal, dos 60 bilhões que custa a burocracia e da dívida ativa. Então, é óbvio que o investidor internacional que conhece o sistema tributário do mundo fala: o Brasil tem o pior sistema do mundo, tem que fazer, e vai ter um dos 10 melhores, vai investir no Brasil, vai gerar milhões de empregos. Bom, nós vamos fazer mais um pequeno e rápido intervalo e depois eu gostaria de saber do deputado Luiz Carlos Rauling como é que ele enxerga o Brasil diante desse Congresso que aí está, diante das necessidades, das reformas e da violência que ainda permanece. Nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos entrevistando o deputado Luiz Carlos Rauling, que foi o relator do projeto de reforma tributária do Congresso Nacional. Deputado, agora vamos fugir um pouquinho dessa sua área, 28 anos de Congresso Nacional. O senhor não foi reeleito,
mas vai continuar trabalhando pelo Brasil. Agora, como é que o senhor vê esse novo cenário que está se desenhando aí? Eu estou rindo porque quando eu cheguei aqui em 91, o Brasil tinha 150 milhões de pessoas, a população brasileira. Hoje, 208 milhões. Não é mole não, né? Que coisa. Olha, eu vejo que o desafio que tem no Brasil é muito grande para o futuro. Como o sistema político brasileiro é o voto proporcional e o presidencialismo é imperial, a população tende a entregar todo o seu destino nas mãos do presidente da República, do governador, do prefeito e não do parlamento. Então, o parlamento, que em todas as nações do mundo é o que lidera o processo, né? No Brasil, ele é coadjuvante do presidente da República, do governador, do prefeito. Então, seja qual for o Congresso que virá, estará sempre submetido à condução do presidente da República. E tem um agravante no Brasil, né? Que é o judiciário, que acaba interferindo nas decisões da Câmara e do Senado e legislando também. Hoje, aliás, até os conselhos de contribuinte fazem legislação, quando tem duas decisões consecutivas do mesmo tema em duas câmaras setoriais. Então, infelizmente, o parlamento brasileiro não se descobriu ainda e a força que tem para que o Brasil tivesse um presidente da República forte e um parlamento forte. Você coabitaria, como na Europa toda, com um presidente da República ou com outra espécie e um parlamento que tivesse influência numa proporção de isonomia. Então, infelizmente, né, as mudanças só dependerão da condução do presidente da República. Para fazer o que eu fiz, chegar a fazer um projeto tributário, a revelia do governo federal, do presidente da República, e aprovar por consenso em nome dos 513 deputados, é muito difícil e muito raro. O senhor acha que, diante do que o senhor colocou agora, em relação aos poderes, principalmente executivo e legislativo, é possível realmente no novo governo não haver mais o toma lá da cá? Olha, nós já tínhamos resolvido isso com a emenda impositiva. No Congresso americano, que é um presidencialismo forte, mas o Congresso é forte, todo orçamento é impositivo. O que se aprovou é obrigado a aplicar. Tanto que tem além da comissão de orçamento e as temáticas que são fortes, tem uma comissão chamada de apropriação. O que colocou ali de obra tem que ser executado. Como lá o deputado é distrital, o deputado coloca o recurso para o seu distrito, ele não tem que negociar com o presidente da República. Isso que é independência, né? Eu brigo pelo meu distrito de Londrina, de Cambé, de Rolândia, Araponga, Ibiporã, toda a minha região, para trazer obras, indústrias, né? No orçamento da União, o que couber. Contratar professores, médicos. Aqui não. Você fica submetido a um orçamento que o governo é que executa e, se ele quiser, com exceção das emendas impositivas. Então, estamos longe desta independência que é proclamada do toma lá da cá. Mas já uma eleição com uma participação muito grande do povo já é uma boa perspectiva, uma esperança. Olha, eu sou parlamentarista por convicção de que o Brasil e o mundo têm que ter harmonia e independência dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Infelizmente, o legislativo no Brasil é totalmente submisso ao executivo e ao judiciário e acaba apanhando mais porque é ele que tem que defender o povo. Tá certo. Deputado Luiz Carlos Rauli, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho que o senhor realizou pelo Brasil com essa reforma tributária. Um feliz Natal e muita saúde e progresso. Que Deus abençoe o Brasil, né? Natal, Ano Novo. E como eu sempre digo, foco, força e fé em Deus. Tá certo. Bom. A você que nos acompanhou, muito obrigado e até um próximo Direto de Brasília. Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma.